7 cartas foram enviadas há quase 2000 anos. 7 mensagens divinas destinadas a 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma recebeu palavras de advertência, consolo e profecia. Mas e se houvesse mais? E se existissem mensagens nunca reveladas, destinadas a uma geração futura, a nossa? E se as cartas mais importantes ainda não tivessem sido encontradas porque foram escritas para um tempo que ainda estava por vir? No livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, encontramos essas 7 cartas misteriosas. Elas não eram apenas correspondências religiosas, eram diagnósticos espirituais, radiografias da alma humana em diferentes estágios de fé. Historiadores e teólogos ao longo dos séculos perceberam algo extraordinário nessas mensagens. Elas não falavam apenas com cidades antigas, mas com eras inteiras da humanidade. Cada igreja representava um período, um momento profético da caminhada humana rumo ao seu destino final. Mas aqui está o mistério que poucos ousaram explorar. Textos antigos, fragmentos de manuscritos encontrados em mosteiros esquecidos da Anatólia, referências vagas em escritos de padres da igreja primitiva, todos apontam para algo intrigante. Havia outras comunidades cristãs, outras igrejas, outros lugares onde a mensagem de Cristo havia chegado. E alguns desses textos sugerem que mensagens foram enviadas, mas nunca chegaram aos registros oficiais das Escrituras. As cartas se perderam no tempo, apagadas pela poeira dos séculos, destruídas por perseguições ou talvez deliberadamente ocultadas por aqueles que não queriam ouvir suas verdades incômodas. Mas será que essas cartas realmente se perderam? Ou será que nunca foram escritas em pergaminho porque estavam destinadas a serem escritas em outro lugar, em outro tempo? Talvez o maior segredo das cartas perdidas seja este: elas não foram perdidas. Elas apenas ainda não foram lidas, porque foram escritas para o nosso tempo, para a nossa geração, para as igrejas que existem agora, neste exato momento da história humana. As 7 igrejas originais eram reais, eram físicas, tinham endereços e congregações, mas elas também eram símbolos. Éfeso, a igreja que havia perdido o primeiro amor. Esmirna, a igreja perseguida mas fiel. Pérgamo, onde o trono de Satanás estava estabelecido. Tiatira, tolerante demais com o erro. Sardes, que tinha nome de viva, mas estava morta. Filadélfia, pequena, mas poderosa. E Laodiceia, morna, nem fria nem quente, a mais rejeitada de todas. Cada uma dessas igrejas não era apenas um lugar no mapa. Era um espelho onde toda a humanidade podia se ver refletida. Agora imagine, se essas 7 igrejas representavam eras e condições espirituais, que igrejas representariam o nosso tempo? Que mensagens Cristo enviaria para a geração da internet, dos smartphones, das redes sociais, da pressa constante, da fé instantânea, do evangelho transformado em entretenimento? Que palavras ele escolheria para uma humanidade que tem acesso a toda a informação do mundo, mas nunca esteve tão confusa espiritualmente? Que advertências ele faria para uma era onde templos são construídos de vidro e aço, transmissões ao vivo substituem comunhão verdadeira e a palavra de Deus compete com milhões de outras vozes clamando por atenção? Alguns arqueólogos e estudiosos de textos antigos falam em sussurros sobre fragmentos encontrados em cavernas próximas ao Mar Morto, em porões de mosteiros na Grécia, em coleções particulares de manuscritos que nunca foram completamente catalogados. Frases soltas, pedaços de sentenças que parecem ecoar o estilo profético do Apocalipse. Palavras que soam como se Cristo estivesse falando diretamente para o nosso tempo. Um fragmento dizia assim: "E escreverás a igreja do futuro, porque tens muitas vozes, mas pouco silêncio. Tens muita luz, mas pouca visão.
tens muitos altares, mas pouca adoração. Essas palavras podem não ter sido encontradas em papiros antigos, talvez nunca tenham sido escritas em tinta sobre pergaminho, mas elas ecoam no coração humano com uma força que só a verdade divina possui. É como se estivessem sempre ali, esperando serem ouvidas, esperando o momento certo para serem reveladas. E esse momento é agora. Porque se Cristo caminha entre os candelabros, como o livro de Apocalipse afirma, ele continua vendo, continua observando, continua tendo algo a dizer para cada geração que se levanta. As cartas perdidas não estão perdidas. Elas estão sendo escritas agora, enquanto você ouve estas palavras. Elas estão sendo gravadas não em pedra ou papel, mas na consciência de uma humanidade que precisa desesperadamente ouvir a voz que trouxe luz ao mundo. 7 novas cartas, 7 novas mensagens, 7 espelhos onde podemos ver não apenas quem somos, mas quem fomos chamados a ser. E a primeira dessas cartas é talvez a mais urgente de todas, porque ela fala diretamente para o coração pulsante da nossa era. A Igreja da Velocidade. Esta é a primeira das cartas perdidas, a mensagem para aqueles que transformaram a vida em uma corrida sem fim. Cristo fala: conheço as tuas obras, teu trabalho sem descanso, tuas atividades sem pausa. Vejo-te correndo de compromisso em compromisso, de tarefa em tarefa, de tela em tela. Tens corrido muito, mas não tens me seguido. Confundiste movimento com propósito, agitação com vida, luzes piscantes com minha presença. Dizes que não tens tempo para orar, não tens tempo para silêncio, não tens tempo para simplesmente estar. Mas eu sou o Deus do tempo e te dei tempo suficiente para tudo que realmente importa. O problema não é a falta de tempo, é a perda de prioridade. Vivemos na era da velocidade. Tudo precisa ser rápido, instantâneo, imediato. Respostas em segundos, entregas em horas, resultados agora. E essa pressa contagiou até a fé. Queremos orações rápidas que tragam resultados instantâneos. Queremos sermões curtos que não tomem muito do nosso domingo. Queremos uma espiritualidade que caiba nos intervalos da nossa agenda lotada. Mas o Deus que criou o universo em 6 dias e descansou no 7º, que passou 40 dias no deserto, que esperou o tempo certo para cada milagre, esse Deus não se apressou. E Ele nos chama de volta ao ritmo sagrado, ao tempo da comunhão, ao silêncio, onde sua voz pode finalmente ser ouvida. A segunda carta perdida é endereçada à Igreja das Aparências, e Cristo diz: conheço tua fachada reluzente, teus cultos espetaculares, tua imagem cuidadosamente construída. Vejo tuas transmissões em alta definição, tuas músicas profissionalmente produzidas, teus templos que parecem teatros. Dizes que estás vivo, que tua igreja está crescendo, que os números provam teu sucesso. Mas eu vejo além dos números. Vejo corações vazios, sentados em bancos cheios. Vejo emoções manipuladas que confundem arrepios na pele com a presença do Espírito Santo. Tua chama é de tela, não de altar. Tua luz é de holofote, não de vela acesa em oração. Transformaste o culto em performance e o altar em palco. A Igreja das Aparências é aquela que se preocupa mais com quantas pessoas assistem do que com quantas são transformadas, onde o pastor é tratado como celebridade e os membros como fãs, onde a adoração se tornou entretenimento e a pregação se tornou discurso motivacional. Cristo não condenou a excelência, a beleza ou a organização. Ele condenou a substituição da substância pela forma, da presença pela aparência, do fogo genuíno pelas luzes artificiais. E ele chama essa igreja de volta ao essencial, ao verdadeiro, ao altar onde o sacrifício é real e a transformação é profunda. A terceira carta é para a igreja do medo. Cristo escreve: conheço o teu terror,
tuas muralhas espirituais, teu isolamento que chamas de santidade. Guardas muros que eu não pedi, temes sombras que eu já venci. Tens medo do mundo, medo da ciência, medo das mudanças, medo de perder controle. Por causa do medo, deixaste de ser luz e te tornaste esconderijo. Por causa do medo, deixaste de amar os perdidos e passaste a julgá-los de longe. Esqueceste que eu vim ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. Esqueceste que amor perfeito lança fora o medo. A igreja do medo é aquela que vê ameaças por toda parte, que enxerga conspiração em cada mudança social, que confunde firmeza doutrinária com rigidez de coração, que constrói bunkers espirituais em vez de pontes de compaixão. Cristo não nos chamou para ter medo. Ele nos chamou para ter coragem. A coragem de amar quem é diferente, a coragem de servir quem nos rejeita, a coragem de ser luz em tempos sombrios, não por gritar mais alto, mas por brilhar com mais amor. A quarta carta, talvez a mais profética de todas para nosso tempo, é endereçada à igreja da tecnologia. E Cristo declara: transformaste o templo em fluxo de dados, a comunhão em conexão digital, a presença em visualizações e curtidas. Conheces algoritmos melhor do que conheces minha palavra. Teus membros assistem cultos em telas, mas não se conhecem pessoalmente. Achas que porque compartilhas versículos, estás pregando o Evangelho. Achas que porque segues páginas cristãs, estás crescendo na fé. Mas eu ainda procuro corações, não conexões. Ainda busco comunhão verdadeira, não comentários virtuais. Ainda chamo discípulos que caminhem comigo, não apenas que cliquem em seguir. A tecnologia não é inimiga da fé. Ela é ferramenta, instrumento, meio. O perigo surge quando o meio se torna o fim. Quando a presença virtual substitui a presença real. Quando a igreja se torna apenas conteúdo digital e perde a essência da comunidade encarnada. Cristo tocou leprosos, lavou pés, abraçou crianças. A fé cristã sempre foi física, tangível, encarnada, e nenhuma quantidade de likes pode substituir o toque de uma mão estendida em amor. A quinta carta perdida vai para a igreja do silêncio, e nela Cristo sussurra, porque ele sabe que esta igreja mal consegue ouvir. Sei que paraste de vir, que desististe de crer, que fechaste teu coração depois de tanta desilusão. Conheço cada decepção que te levou até aqui, cada promessa não cumprida, cada líder que caiu, cada oração que pareceu não ter resposta. Tens medo de crer de novo, porque já foste ferido demais. Mas ainda guardas minhas palavras em tua memória. Ainda sentes saudade do que um dia foste. Ainda há momentos em que olhas para o céu e quase ousas falar comigo outra vez. Esta é a carta mais dolorosa, porque vai para aqueles que já não estão nas igrejas. Os que partiram não por rebeldia, mas por dor. Os que foram machucados pela instituição que deveria ter sido refúgio, os que viram hipocrisia onde esperavam santidade, os que pediram pão e receberam pedras. Cristo não os condena, ele os procura, como o pastor que deixa 99 ovelhas para buscar a que se perdeu. E ele diz: eu não sou como aqueles que te feriram. Minha igreja verdadeira não é feita de estruturas corrompidas, mas de corações sinceros. Volta para mim, não para a religião. Recomeça comigo, não com a instituição. Há espaço para tua dúvida, para tua dor, para teu cansaço. Vem como estás. A sexta carta muda de tom drasticamente. É dura, cortante, profética, é endereçada à igreja do poder. E Cristo troveja. Tens templos dourados, mas teus altares estão vazios. Pregas em meu nome, mas não em meu amor. Usas minha palavra para enriquecer, meu nome para ter influência, minha cruz como degrau para teu trono. Achas que porque tens multidões és bem-sucedido. Achas que porque tens dinheiro és abençoado.
Mas esqueceste que eu nasci em estábulo, vivi sem possuir nada, morri despido numa cruz. Meu reino não é deste mundo, mas tu construíste teu império bem firme nele. Esta é a carta mais severa, porque vai ao coração do que mais desonra o Evangelho. A transformação da fé em negócio, a mercantilização da graça, o uso do nome de Deus para ganho pessoal. Cristo expulsou os cambistas do templo com chicote. Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. E para aqueles que usam seu nome para construir impérios terrestres, ele tem apenas uma mensagem: arrependam-se. Porque quando aquele que serviu com a toalha retornar, não virá como servo, virá como juiz e prestará contas com cada um que usou seu nome em vão. Mas há esperança, sempre há esperança. Porque a 7ª e última carta é endereçada à Igreja da Promessa. E Cristo proclama: ainda há uma chama que o vento não apagou. Ainda existem corações sinceros que me buscam em verdade. Ainda há quem ore em secreto sem buscar aplausos. Ainda há quem sirva sem esperar recompensa. Ainda há quem ame sem julgar. A igreja verdadeira não é feita de pedra, não é definida por denominações, não está presa a estruturas. A igreja verdadeira é feita de almas que ainda me ouvem, de corações que ainda ardem quando minha palavra é proclamada, de vidas transformadas que se tornam luz no mundo. A última carta não é de julgamento, é de restauração. É a promessa de que em meio a toda confusão, em meio a todo desvio, em meio a toda decepção, ainda há algo verdadeiro. Ainda há fé genuína, ainda há amor sincero, ainda há esperança real. Cristo não desistiu da sua igreja. Ele apenas está chamando-a de volta ao essencial, de volta ao primeiro amor, de volta à verdade simples do Evangelho que transforma vidas. E então chegamos à revelação final. As cartas não se perderam, elas nunca estiveram perdidas. Elas foram escritas dentro de nós, em cada consciência que reconhece a verdade dessas palavras, em cada coração que sente o peso da convicção ao ouvir essas mensagens. As cartas de Cristo não estão nos arquivos da terra. Elas estão sendo escritas agora, nas escolhas que fazemos, nas prioridades que estabelecemos, na fé que vivemos. Cristo ainda caminha entre os candelabros. Ele ainda observa suas igrejas. E ele ainda tem algo a dizer. Para a igreja que corre demais, desacelere e me encontre no silêncio. Para a igreja das aparências, seja verdadeira. Para a igreja do medo, seja corajosa em amor. Para a igreja digital, seja presente. Para a igreja silenciosa, volte para casa. Para a igreja do poder, lembre-se do servo. Para a igreja da promessa, continue ardendo. As cartas continuam sendo escritas, uma para cada alma que ainda ousa ouvir, uma para cada coração que ainda responde quando Cristo bate a porta. Porque no fim, a mensagem de todas as cartas perdidas pode ser resumida nas palavras que ele mesmo deixou registradas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. As cartas foram encontradas. Elas estavam dentro de você o tempo todo. A pergunta agora é: o que você fará com elas? Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos.